Como você pega um macaco? Existe uma maneira simples e eficaz de fazer isso sem machucar o animal. Era uma vez um fazendeiro que abriu um buraco num cocô, que era grande o suficiente para o macaco deslizar em sua mão. Ele amarrou o cocô em uma árvore e colocou uma banana dentro. Depois disso, ele esperou e, em questão de tempo, um macaco curioso veio conferir o cocô e sentiu o cheiro da banana. O macaco colocou a mão dentro do cocô, agarrou-o e tentou arrancar a banana. Mas ele não conseguiu, pois seu punho não passou pelo pequeno buraco. Então, o fazendeiro caminhou calmamente até a árvore e pegou o macaco. Embora o macaco pudesse simplesmente ter largado a banana para poder puxar a mão e escapar, ele não o fez e segurou-a com força. A ganância é um desejo intenso e egoísta por algo, especialmente riqueza, poder ou comida. Muitas vezes é visto como a raiz de todos os males e pode ser um motivador poderoso que pode levar os indivíduos ao caminho da autodestruição. Na história do macaco e do cocô, o desejo do macaco pela banana ilustra os perigos de ceder a este pecado mortal. A relutância do macaco em largar a banana realça como a ganância pode cegar-nos para as consequências das nossas ações, sabotando, em última análise, a nossa liberdade e o nosso bem-estar. Ele desejou tanto a banana que sacrificou sua liberdade para obtê-la. Da mesma forma, na nossa sociedade moderna, a ganância pode manifestar-se de várias formas, tais como a busca incessante de riqueza, poder ou bens materiais, muitas vezes à custa de outros. Ao examinar as armadilhas da ganância, podemos compreender melhor como este pecado influencia tanto o comportamento individual como as questões sociais mais amplas. Então, será que a ganância é realmente a raiz de todos os males? Ou a ganância não é tão ruim quanto parece? Os 7 pecados capitais é um conceito cristão que apresenta à humanidade 7 atos imorais e 7 transgressões contra o divino, contra si mesmo e contra o mundo que nos rodeia. A ideia dos 7 pecados capitais se concretizou quando o padre do deserto Evagrius Ponticus listou os 8 maus pensamentos: gula, luxúria, avareza, raiva, preguiça, tristeza, vanglória e orgulho, mas tinha precedentes gregos e romanos, especificamente a Ética de Aristóteles. No século VI, o Papa Gregório I revisou a lista de Evagrio e transformou-a na lista dos pecados que conhecemos: o orgulho, ganância, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Esta série de vídeos explora os 7 pecados capitais como um conceito cristão e muito mais. O que há de tão ruim nesses pecados? Como se aplicam à vida e à sociedade atuais e como podem influenciar o nosso bem-estar e o bem-estar daqueles que nos rodeiam? E podem os não cristãos beneficiar deste conceito? Este ensaio investiga a mãe de todos os pecados, a ganância. Quando gananciosos, temos um desejo intenso por algo externo, predominantemente coisas como dinheiro, poder ou comida. Em muitos casos, deixamos a nossa vida girar em torno disso, sempre em busca do que desejamos, fazendo da aquisição o nosso principal objetivo. Do ponto de vista cristão, a ganância é ruim. Além disso, no pecado da ganância está a raiz de todo o mal. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é no dinheiro em si que reside a raiz do mal, mas no nosso amor ao dinheiro. É aquela sede de conseguir mais, aquela fome de adquirir muitas coisas caras que não precisamos. O que a Bíblia diz sobre a ganância? Em primeiro lugar, menciona que a ganância é o desejo do mundo, em oposição ao desejo de Deus. E você não pode ter as duas coisas. Na Bíblia, Jesus declarou que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Fim da citação. A busca por dinheiro e outros bens materiais muitas vezes resulta de desejos egoístas. Indivíduos que procuram o seu próprio interesse podem fazê-lo à custa dos outros. Pessoas cegas pela ganância podem comprometer a sua moral e ética para adquirir o que desejam. A ganância implica um forte desejo egoísta pelas coisas mundanas, enquanto servir a Deus requer um compromisso com princípios morais e éticos. Ao seguir estes princípios,
Priorizamos as necessidades dos outros acima do nosso próprio interesse e abandonamos o nosso apego aos desejos mundanos. Consequentemente, a busca egoísta pelas coisas mundanas, seja riqueza material ou prazeres carnais, está em desacordo com o caminho cristão. Ao longo de várias passagens da Bíblia, encontramos mensagens persuasivas que nos encorajam a abster-nos do caminho da ganância e, em vez disso, a escolher servir a Deus de todo o coração. Tal como os cristãos acreditam, não só a nossa fé em Deus e a obediência à sua vontade acabarão por nos levar ao céu, mas também melhorarão as nossas vidas na terra, promovendo o bem-estar individual e a coesão social. Valores cristãos como contentamento, humildade, amar ao próximo e generosidade se opõem à ganância. Embora possam não garantir riqueza material, concedem acesso a uma forma mais verdadeira de riqueza, que pode ser resumida na palavra o amor. Podemos experimentar uma forma distinta e material de riqueza que transcende a aquisição de coisas mundanas. Esta riqueza interior é gerada a partir de dentro, tornando-a um meio confiável, sustentável e de baixo orçamento para alcançar o contentamento. Por outro lado, se permitirmos que a nossa felicidade dependa da aquisição de coisas mundanas, como dinheiro, bens caros ou prazeres carnais, colocamo-nos numa posição precária. Deixamos que nosso contentamento dependa de fatores que estão, em sua maioria, além do nosso controle, o que leva ao estresse e ao desespero. Se conseguirmos o que desejamos, ficaremos encantados, mas se não conseguirmos o que desejamos, nos sentiremos péssimos. Como a Bíblia ensina, ordena aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes nem depositem a sua esperança na riqueza, que é tão incerta, mas que coloquem a sua esperança em Deus, que ricamente nos fornece tudo para o nosso desfrute. Fim da citação. Até agora, o pecado da ganância parece ser uma força perigosa. Sendo alegadamente um dos pecados mais destrutivos, não só afasta os indivíduos do caminho espiritual, mas também torna a sua felicidade dependente da procura de riqueza e bens materiais. No entanto, existe uma armadilha adicional em seguir o caminho da ganância e da natureza insaciável do desejo. A acumulação de bens mundanos nunca pode satisfazer verdadeiramente, deixando os indivíduos num estado perpétuo de anseio. Quando caímos no pecado da ganância, rapidamente nos encontraremos numa armadilha difícil. A ganância não apenas se manifestará como um desejo intenso pelas coisas que desejamos, mas também nos apresentará uma ilusão persistente. Nossa ganância promete contentamento depois de adquirirmos o que desejamos. Por exemplo, se você acumulou $1 milhão, ficará feliz. Se você possui 2 casas e um barco, ficará satisfeito. E, claro, quanto mais elevado for o limiar para que essa felicidade e contentamento ocorram, mais arduamente teremos de trabalhar para obtê-los. Mas quando finalmente virmos os 7 dígitos das nossas contas bancárias e conseguirmos as chaves das nossas casas e do barco, teremos obtido o que procurávamos. No entanto, a sensação de satisfação dura pouco. A ganância, portanto, não é um meio para atingir um fim, embora possa se apresentar dessa forma. Com ganância, não há fim. O desejo insaciável demais, a insatisfação perpétua com o que se tem, não importa quanto, está entrelaçado na estrutura deste pecado. Como afirma a Bíblia, quem ama o dinheiro não se fartará com o dinheiro, nem quem ama a riqueza, com os seus rendimentos, e isso também é vaidade. Fim da citação. Então, o que impulsiona a ganância? Quais são as condições e mecanismos psicológicos subjacentes relacionados à ganância? Um dos principais impulsionadores da ganância é a crença de que os bens materiais e a riqueza levarão à felicidade e à realização. Esta crença é muitas vezes reforçada por mensagens culturais e normas sociais que equiparam o sucesso e o estatuto à riqueza material. Quando a sociedade nos diz que enriquecer é uma preocupação fundamental, muitos provavelmente começam a acreditar que é esse o caso. Vemos imagens de belas praias, carros caros e coquetéis luxuosos, posando como modelos de vida ideal e feliz. Mas muitas pessoas que realizaram essas vidas não estão felizes. Muitas vezes, eles são muito infelizes. Ainda cativados pela ideia de que a aquisição resolve seus problemas, eles buscam mais para preencher o vazio, perpetuando o ciclo.
Outro fator que contribui para a ganância é a sensação de insegurança ou medo da escassez. As pessoas que vivenciam esses sentimentos podem acumular recursos ou acumular riqueza para se protegerem contra possíveis dificuldades futuras. Consequentemente, vemos pessoas acumulando cada vez mais coisas de que não precisam e garagens cheias dessas coisas que as pessoas se recusam a abandonar. Além disso, vemos pessoas que acumularam dinheiro muito além do que precisariam para suprir as necessidades da vida, que ainda possuem uma sensação de insegurança. Além disso, certos traços de personalidade estão associados à ganância, incluindo narcisismo, direito e impulsividade. Indivíduos narcisistas podem ser mais propensos à ganância porque têm um senso inflado de autoimportância e um desejo de admiração e atenção. Indivíduos com direitos podem sentir que merecem ter mais do que outros, enquanto indivíduos impulsivos podem agir de acordo com os seus desejos sem considerar plenamente as consequências. Além disso, a investigação identificou fatores biológicos que podem contribuir para a ganância. Por exemplo, estudos descobriram que a testosterona está associada ao aumento do comportamento de risco e ao desejo de domínio social, o que pode levar a uma maior propensão para a ganância. No geral, as raízes da ganância são complexas, com uma combinação de fatores culturais, psicológicos e biológicos em jogo. Há muito tempo atrás, nos tempos bíblicos, havia um fazendeiro rico que fez uma viagem e deixou sua fazenda para que seus trabalhadores cuidassem dela. Quando chegou a hora da colheita, ele enviou alguns servos para recolher os lucros. Mas os trabalhadores não deixaram. Eles expulsaram os empregados porque queriam a fazenda para si. Então, o que o rico fazendeiro fez quando descobriu o que havia acontecido com seus servos? Ele se livrou dos trabalhadores e contratou pessoas em quem podia confiar. A ganância é uma força poderosa que pode dividir as pessoas e semear a desconfiança entre elas. Na história do rico agricultor e dos seus trabalhadores agrícolas, vemos como a ganância pode fazer com que as pessoas ajam de forma egoísta e se voltem umas contra as outras. Os trabalhadores estavam tão consumidos pelo desejo da fazenda que estavam dispostos a machucar outros para obtê-la. Ser rico entre os pobres também torna a pessoa alvo do crime. Também podemos ver isto na história do rico agricultor que se torna alvo dos seus trabalhadores. Especialmente quando as pessoas exibem orgulhosamente a sua riqueza, atraem outras pessoas menos afortunadas que querem tirar-lhes. Não é surpreendente que o antigo texto principal taoísta, o Tao Te Ching, nos diga para não exibirmos as nossas riquezas aos outros, pois isso atrairá ladrões. Assim, vemos que a ganância é problemática por dois lados, com as pessoas que acumularam a sua riqueza motivadas pela ganância e com aqueles que querem tirar destas pessoas, também movidos pela ganância. Estas relações criam um ciclo de desconfiança e suspeita que dificulta o trabalho conjunto das pessoas em prol de objetivos comuns. Quanto mais riquezas as pessoas ricas e gananciosas têm, mais os outros querem tirar-lhes e mais estes grupos se distanciam. Na sociedade em geral, a ganância pode contribuir para a desigualdade e a injustiça, uma vez que aqueles que são mais motivados pela procura de riqueza e poder podem ter menos probabilidades de considerar as necessidades e os interesses dos outros. Isto pode criar um sentimento de divisão e conflito entre diferentes grupos, com cada grupo a tentar maximizar a sua própria vantagem à custa dos outros, muitas vezes os pobres. A Bíblia afirma: quem oprime os pobres despreza o seu Criador, mas quem é gentil com os necessitados honra a Deus. Fim da citação. Se a aquisição de riqueza é o nosso principal objetivo, e apenas uma parte limitada da população consegue obtê-la, daí emergem dois grupos, os ricos ou os pobres. Podemos ver isso já acontecendo nas sociedades de hoje. Os ricos são considerados os vencedores, a casta desejável, enquanto os pobres são considerados e abertamente chamados de perdedores, a casta mais baixa, e os intocáveis, os párias culturais. O tempo dirá se esta situação é sustentável ou não. Além disso, em muitos casos, as pessoas gananciosas parecem ter um total desrespeito pelo ambiente natural, pois destroem a natureza e abusam dos animais para obter lucro. Quantos oceanos e rios foram poluídos,
florestas derrubadas e animais tratados de forma horrível apenas para algumas pessoas gananciosas encherem os bolsos. A ganância, o desejo insaciável demais, pode ser um caminho traiçoeiro a seguir. Promete felicidade, sucesso e realização, mas muitas vezes leva a decepção, desespero e vazio. A ganância nos convence de que a riqueza e os bens materiais nos trarão felicidade, mas, na realidade, serve apenas para nos separar do que realmente importa. Portanto, seguir a ganância é uma prática vã, pois nunca cumprirá o que promete. Na verdade, a ganância piora as nossas vidas e é menos provável que encontremos o que procuramos, que é essencialmente uma sensação de satisfação. A ganância nos cega para o mundo que nos rodeia, para a beleza da natureza, para as alegrias do companheirismo e para a riqueza da vida. Faz-nos concentrar-nos apenas naquilo que queremos e o que devemos ter e convence-nos de que só através da aquisição de bens materiais podemos alcançar a felicidade. Este foco na aquisição de riqueza e poder pode levar a um sentimento de superioridade sobre os outros, que é outro pecado chamado orgulho. Esse sentimento de superioridade cria uma divisão entre nós e aqueles que nos rodeiam, o que apenas reduz as chances de nos sentirmos felizes. Afinal, fizemos muitos inimigos, e portanto, gastamos grande parte do nosso tempo nos defendendo deles. A ganância não leva à felicidade. Muito pelo contrário, leva a um sentimento de insatisfação geral, pois nunca estamos verdadeiramente satisfeitos com o que temos. Estamos sempre buscando mais, sempre querendo algo novo, maior e melhor. A ganância nos diz que se tivermos apenas uma coisa, seremos felizes. Mas quando conseguimos, descobrimos que essa felicidade é passageira. Isso nunca dura, então continuamos voltando para buscar mais e ficamos presos em um ciclo de desejo, aquisição e decepção. Portanto, se quisermos estar satisfeitos, a ganância não é a resposta. Contentamento não é algo que possa ser comprado ou adquirido através de bens materiais. Vem de dentro, de uma sensação de paz e realização que podemos encontrar dentro de nós mesmos. Quanto menos precisarmos estar satisfeitos, melhor será para nós, pois alcançar a satisfação é fácil e acessível. É por isso que o filósofo grego Epicuro argumentou que, para fazer um homem feliz, não se deveria acrescentar riquezas, mas sim subtrair-se aos seus desejos. A ganância faz o oposto, aumenta nossos desejos e nos leva a aumentar nossas riquezas por conta dela. A ganância também leva a subprodutos psicológicos que reduzem as chances de ser feliz. A pesquisa mostra que aqueles que são mais materialistas e movidos pela aquisição de riquezas e bens têm maior probabilidade de experimentar emoções negativas, como ansiedade, depressão e solidão. A ganância cria uma sensação de isolamento, pois nos concentramos apenas em nós mesmos e nos nossos próprios desejos, em vez de nas necessidades e desejos dos outros. A Bíblia afirma, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Algumas pessoas, ávidas por dinheiro, se afastaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Depois de explorar a natureza da ganância, os seus efeitos psicológicos e sociais e a perspectiva cristã sobre este pecado, poderemos perguntar-nos, será a ganância inerentemente má e devemos evitá-la a todo custo? Ou há algum aspecto positivo da ganância que possamos considerar? E será, portanto, a visão cristã da ganância demasiado unilateral? A ganância é considerada um dos 7 pecados capitais por uma razão. É um desejo insaciável demais, muitas vezes às custas dos outros. Pode levar ao egoísmo, à desonestidade e ao desrespeito pelos princípios morais e éticos.